Ok, quero começar, meus irmãos, lendo aqui a palavra de Deus para nós em Lucas. Me desculpem pelos barulhos aqui, tá, meus irmãos? Eu preciso gravar o vídeo mesmo com barulhos, mesmo com ruídos, que esse é o momento que eu tenho disponível. Eu quero ler para nós Lucas, capítulo 8, e a história ali de Jairo, né? Eu vou ler a partir do versículo 49. Começa bem antes, mas eu vou ler a partir do versículo 49 aqui. Enquanto ele ainda falava, Jesus, né? Veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. Parei aqui. Meus irmãos, tem lugares onde você vai com Jesus. Jesus tinha quantos apóstolos ali? Não eram 12? Por que ele deixou só Pedro, Tiago e João entrar? Tem lugares onde você vai entrar com o Senhor que Ele não vai permitir que outros entrem. Seja um lugar que for, meu irmão. Lugares de entendimento, lugares de revelação, lugares de discernimento espiritual. Então não espere que as outras pessoas concordem com você. Porque você lê ali na palavra, várias vezes Jesus levava somente Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E eu quero ler aqui mais a parte do Getsemane, né? Eu tô aqui agora, meus irmãos, em Mateus capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, todos eles: sentai-vos aqui, que eu vou ali orar. E levando, então ele saiu de um ambiente onde estavam todos sentados e levando consigo, todos eles não, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então existem lugares que você vai com Jesus que você vai ver a tristeza deles e outras pessoas não vão ver, porque o Senhor falou para elas ficarem lá sentadas. Com eles é outra coisa que o Senhor tem com eles. Com você é compartilhamento da tristeza dele. Então não espere e não deixe de agir, meu irmão. Não deixe de fazer o que o Senhor te chamou para fazer, porque você vê que ninguém mais está sentindo aquilo ali. É aquilo que eu já falei no outro vídeo, conectados com a cabeça. Tem gente que está sentado lá, que o Senhor falou, fiquem sentados aqui. Ele não permitia, ele não deixava, e ele chamava Pedro, Tiago e João para verem coisas diferentes, para terem particulares diferentes. Então, funcione no reino de acordo com o teu particular. Paulo, a Bíblia diz que quando aconteceu lá o encontro dele com o Senhor, os que estavam com ele não viram. Só ele que ouviu a voz ali e teve a experiência. Daniel também. Os homens que estavam com ele saíram correndo. Ficaram com medo, um temor veio sobre eles. Então, meu irmão, minha irmã, não espere que as pessoas estejam concordando com você. Não vão concordar porque o particular com o Senhor, entre o Senhor e você, é outro. Ele te chamou para ver outras coisas que os outros não vão ver. Ele te chamou para compartilhar a tristeza dele com assuntos que os outros estão lá, sentados, e ele está lá compartilhando a tristeza com você. Então ele só precisa que você funcione de acordo com a revelação que ele está te dando. Não tenta fazer de conta que não, fulaninho não está sentindo também. Eu vou fingir que eu estou sentado aqui também. Não, você não está sentado. Você foi ali com Jesus e você está vendo a tristeza do coração dele quando você foi ali para outro cantinho com ele. Você viu coisas, você viu a menina sendo ressuscitada lá na casa. Você viu a transfiguração do Senhor no monte. Coisas que nem todos viram. Então o Senhor exige de você um comportamento diferente. Se comporte de uma maneira diferente, meu irmão. Se levante e funcione no teu chamado. Não espere que os outros vão concordar não, tá? Não vão concordar.
ok? Eu quero conversar com vocês nesse vídeo que não tem certeza que isso aí que está acontecendo, que vai voltar a acontecer com mais intensidade, meus irmãos, é a marca da besta. Vocês que estão em dúvida. Eu quero conversar com vocês tanto que estão em dúvida, quanto vocês que são covardes, que conhecem a verdade e não estão falando, e não falaram. Quero começar contando como é que foi que aconteceu isso na minha vida, como que o Senhor falou comigo. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, começou no ano de 2008, quando eu fiz um voo. Eu trabalhava na TAM, na época na aviação. Aqueles de vocês que conhecem a minha história sabem que eu fazia voos nacionais e voos internacionais. Nesse dia eu fui escalada para um voo internacional, fui para ir para Buenos Aires. Só que foi diferente. Trabalhar a retirada do Senhor comigo nesse dia foi diferente. Eu não fui tripulando um voo. Tripulando é você se encontra com a tripulação em uma sala específica, se reúnem, fazem um briefing, que é uma conversa pré-voo, e saem para assumir o voo onde os passageiros vão embarcar. Nesse dia eu fui acionada para algo muito diferente que nunca tinha acontecido antes comigo. Eu fui acionada para acompanhar uma mulher que estava com bebês gêmeos e ela não tinha nenhuma babá ali, ela contratou uma comissária, que fui eu escolhida no caso, para carregar um dos bebês. Então eu fui sozinha para Buenos Aires junto com essa mulher. Então eu não fiquei lá. Eu cheguei em Buenos Aires, entreguei o bebê para as pessoas que estavam lá com ela para receber ela e voltei sozinha, só que eu não voltei tripulando, porque já era diferente para mim essa escala, já era algo inusitado. Então eu voltei sentada. Foi comprada uma poltrona para mim. Eu voltei como se fosse uma passageira em uma aeronave que estava com um voo fretado pela Bayer e eu não sabia. Naquela época, meus irmãos, e o que eu vou contar para vocês aqui é como tudo isso começou na minha vida, como esse alerta contra a indústria farmacêutica começou na minha vida e foi nesse dia, foi nesse voo. Então eu estava sentada e eu esperava que fossem passageiros normais, variados e diferentes que fossem entrar. Mas todos começaram a entrar com aquela camiseta vermelha com o logotipo branco escrito Bayer. E eram mais ou menos 150 funcionários da Bayer que estavam em uma reunião em Buenos Aires naquela época. Então todos começaram a brincar comigo. Ah, você não é da Bayer, você tá aqui no voo fazendo o quê? E começaram a brincar. E ao meu lado sentaram dois químicos. E eles começaram a fazer várias perguntas a respeito da aviação. Quando eles terminaram, eu falei, agora é minha vez de fazer pergunta para vocês. E naquela época, meus irmãos, como eu trabalhava com uma escala bem variada, o teu ciclo circadiano fica alterado. Frequentemente eu tinha dor de cabeça, eu não conseguia dormir bem. Então eu sempre andava com uma aspirina. E eu perguntei para eles por que a aspirina era tão amarga. Eu falei, eu quero saber, e eu tinha essa curiosidade. Por que a aspirina é tão amarga? Eu estava sentada na janela e os dois no meio e respectivamente no corredor. O que estava no meio falou assim, e se eu te falar que a aspirina é um grão de areia, todo o restante ali é um revestimento? Eu falei, tá, por quê? Ele falou, não, porque ninguém aguentaria o gosto da aspirina na boca, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas se a aspirina é um grão de areia e o resto é revestimento, o que é o resto? Irmãos, a cara dos dois ali, a cara deles me disse tanta coisa que eu fiquei muito encucada, curiosíssima. E o da ponta disse assim, isso é um segredo de laboratório, a gente não pode falar sobre isso. Ok, esse dia foi um marco na minha vida, porque eu cheguei em casa e eu comecei a fazer todas as pesquisas que vocês imaginam a respeito de indústria farmacêutica. E eu decidi naquele momento a parar de tomar remédios. Ah, tá com febre, toma remédio. Tá, e eu vivia doente na aviação. Aqueles de vocês que leram o livro Tripulantes, A Dor do Glamour, sabem. É uma loucura a escala. Os tripulantes, eles vivem em função daquilo ali, da escala de voos, e a saúde vai pelo ralo. Então eu encontrei um vídeo do Williams Nobelen, que inclusive foi um dos vídeos que eu legendei. Ele tá no YouTube até agora, 11 anos atrás, mais ou menos, eu legendei ele.
a pessoa repostou, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ver, chamado A Conspiração Médica, e lá foi a primeira vez que eu ouvi falar a respeito de farmaqueia. Nessa época, em consideração com hoje, eu tinha uma passividade muito grande com relação aos estudos da palavra. Eu lia a palavra, eu não estudava. Eu não pegava para esmiuçar o significado, para ver as palavras originais, não. Eu lia. Eu ficava ali no básico, na superfície. Eu não me aprofundava. Então, nesse ponto, eu mantinha aquela inocência ali, né? O William, ali nesse vídeo, ele falou a respeito de farmaqueia. Eu ouvi aquilo, ficou na minha cabeça. Depois de alguns anos, saiu um livro da Ana Mendes Ferrell chamado Farmaqueia, eu li. Mas eu li, irmão, sabe quando você lê o livro, ele entra por um ouvido e sai por outro, apesar de ser um livro, né? Mas enfim, entrou ali, eu li, não me atentei para a realidade daquilo ali. Então, certo, eu tinha essa inocência, não queria me aprofundar muito, eu ficava assim, não, deixa quieto. Só que ao mesmo tempo eu já tinha essa noção de que a indústria farmacêutica não quer o nosso bem. Então, quando começou tudo isso, você que não sabe a respeito do que eu tô falando, saiba que esse assunto ele é proibido de ser falado aqui no YouTube abertamente. Então, dê uma olhada nos links que eu deixo aqui embaixo do vídeo para você saber a respeito do que eu falo. Com todas as letras, com todos os números, né? Então, quando eu gravei esse vídeo questionando a nossa agência reguladora, eu estava numa inocência ainda, meus irmãos. Eu estava naquele esquema de, estão querendo, né? Deixa eu ver que palavra que eu falo aqui. Estão querendo compartilhar com o nosso corpo compostos estranhos, né? Indústria farmacêutica. Então, eu ainda estava naquilo ali. Eu, inclusive, citei a Bayer no final do vídeo, né? E tal. E aí, meus irmãos, quando eles deletaram esse vídeo, em uma semana ele foi visto por mais de 60 mil pessoas e eu comecei a ser banida em todos os lugares. Esse vídeo começou a ser restringido. Inclusive, médicos entraram em contato comigo por causa desse vídeo e falaram que onde eles tentavam postar, eles estavam sendo restringidos. E aí eu comecei a pensar espiritualmente que tinha alguma coisa muito mais séria a respeito. E eu comecei a desconfiar depois desse vídeo, que aquilo poderia ser a marca da besta. Então, até então, eu não tinha... Teve pessoas ali que me escreveram que falaram que desde 2000 não sei quando lá já sabem que seria o que é. E eu, pelo menos, nunca vi nenhum vídeo de ninguém falando o que era antes, né? Desde 2008, 2007, teve gente que falou que há muitos anos atrás já sabia que seria isso. Eu não tinha essa revelação. E então, meus irmãos, quando eu gravei o segundo vídeo, eu já estava mais preocupada, espiritualmente falando. Já tinha começado a buscar o Senhor. Senhor, é a marca da besta? Fala pra mim, me mostra, Senhor, me mostra, me mostra. Só que eu ainda não tinha certeza, meus irmãos. Então, quando eu gravei esse outro vídeo, eu tô colocando todos eles na tela pra você ver como o meu semblante vai mudando. Porque eu comecei a entender o peso espiritual e, meu Deus do céu, e se for a marca da besta isso aqui? E eu comecei a ficar... você que tem discernimento espiritual sabe quando a gente sente um peso no espírito? É um negócio que nenhum ser humano tira de você. Enquanto você não resolve aquilo com o Senhor, esse peso não vai embora, você sente uma urgência. É como se a batata quente estivesse na sua mão. O Senhor te chamou para uma responsabilidade. O Senhor te chamou para vem aqui comigo. Vem aqui comigo. E daquilo ali você não escapa. Do vem aqui comigo, só você e Jesus ali, Pedro, Tiago e João e os outros não. É um particular dele com você. E ele fala para você não falar para ninguém, tipo, fica quieto. Eu tô falando algo com você aqui. E você ainda não fale nada. Eu tava meio que nesse momento ainda ali, né? Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, quando o Senhor me falou, quando foi? Eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp.
E eu tava falando na época pra todo mundo. Eu acho que é a marca da besta. Eu acho que isso aí é a marca da besta. Eu não vou tomar esse negócio que eu acho que é a marca da besta. Pelo amor de Deus, não tome. E eu tava falando pra todo mundo, meus irmãos. E é claro, vendo a reação das pessoas, né? Eu vou ver o que eu faço sobre isso. Né? As pessoas meio que, nem aí. E eu preocupadíssima com o negócio. Poderia ser a marca da besta, porque o Senhor ainda não tinha me confirmado. Então eu conversei com essa pessoa pelo WhatsApp e falei assim, eu tô achando que esse negócio é a marca da besta. A pessoa falou, será? Por que você acha isso? Eu falei, não, e comecei a dar os meus motivos humanos, porque eu ainda não tinha ouvido do Senhor. Irmãos, eu terminei a conversa com essa pessoa, eu fui para a cozinha e o Senhor já tinha me falado que nós sempre estamos atrasados. Eu já tinha ido buscar na palavra, ler a palavra, peguei os idiomas originais ali, comecei a correr atrás daquilo ali, estudar e buscar. E eu lembro que eu peguei uma maçã para comer, era à noite, eu ia fazer esse lanche, comer essa maçã. Quando eu cortei a maçã, o Senhor falou, e aí Ele falou, meus irmãos, e aí você esqueça, quando o Senhor te fala, é você e o teu particular com Ele, o planeta Terra inteiro pode falar contra. Você sabe de quem você ouviu e o que você ouviu. E a frase que Ele disse para mim foi exatamente o seguinte, vocês estão diante da marca. E com aquela informação, meu irmão, vem um temor completo do Senhor na tua vida. Não é assim, o preço do pão aumentou. Não é uma informação. É uma revelação. Então, o teu espírito sofre todo aquele impacto da revelação. Porque você não está ouvindo uma notícia, você não está ouvindo algum outro irmão falando, você ouve a voz do Senhor falar. E o teu espírito ouve aquilo. O impacto é completamente diferente e só quem ouve a voz do Senhor sabe. Eu não tenho como pegar um prato de comida e falar para você, olha, tá sentindo o sabor disso? Você tem que provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que provar por si mesmo ou por si mesma. Não adianta você ficar ouvindo alguém falar. Você tem que provar o Senhor. Você não se alimenta de ver alguém comendo. Você se alimenta quando você come. É algo que você tem que fazer. A mesma coisa a voz do Senhor. Não tem como eu colocar para você a minha revelação, porque para você vai se tornar uma informação. A Rosane disse que não. Com essa informação você não sobrevive em pé. Espiritualmente você não permanece em pé. Porque você está com a informação, você não está com a revelação. Quando Deus te fala, Deus te confirma, você não precisa ouvir ser humano nenhum, falar nada. E você vai permanecer naquilo ali, porque você sabe de quem você ouviu. Então essa é a diferença e é para isso que eu tô te chamando hoje, meu irmão. Chamando a sua atenção para você buscar. Foi para isso que o Senhor mandou eu gravar esse vídeo hoje aqui para falar para você. Você que não tem certeza, você que acha que eu não quero tomar só porque eu tô protegendo meu corpo, né? Quero proteger meu corpo. Com esse argumento você não vai sobreviver espiritualmente em pé diante das ondas, dos tsunamis espirituais que estão vindo. Você não vai aguentar em pé. Você vai fazer igual um vídeo que rolou por aí nas redes sociais, que a mulher o negócio dela não estava sendo permitido de funcionar, porque ela não estava marcada. Ela se enrolou numa bandeira chorando e foi lá dar o braço. Você vai se enrolar numa bandeira, a bandeira que for. Se enrola na bandeira do teu país, se enrola na bandeira do teu time, você vai lá e vai tomar essa maldição se você não tiver uma revelação direta do Senhor. Porque com nenhum argumento humano você vai sobreviver. Você não vai ficar firme. Você vai afundar. Igual a areia movediça. Porque a tua base não é a rocha. Você está ouvindo informações. Então você fica com medo de afirmar. Você fala, eu não vou bater o martelo. Eu não vou falar que é nem que não é. Só que se o Senhor te falar que é, você vai ter que bater o martelo e falar que é. Ou você é sal, ou você não é, meu irmão. Nós não estamos... Quem comigo não ajunta espalha. Ou é frio ou é quente, não tem? Não tem? Morno não tem espaço com o Senhor. Mas eu não sei, então vai orar e vai... Tem gente que não crê, né, que Deus fala. Tem esse detalhe também. Tem gente que já falou pra mim, eu acho soberba falar que Deus falou comigo. Teu pai não fala com você? Se teu pai humano não fala com você, tudo bem, né, ser humano. Agora, Deus não falar, aí já é um outro
outro departamento, né? Deus não fala por quê? Porque você não crê que Ele fale? Ou você nunca leu na Bíblia que Deus fala? Porque tem pessoas, meus irmãos, que não creem que Deus fala. E elas acham absurdo você vir e falar, Deus me disse que é a marca da besta. Ai, como que você fala que Deus falou com você? Nossa, que soberba é essa? Soberba? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, você não ouve? Irmão, esse é o tempo de você buscar o óleo. Porque quando aconteceu... Vamos ler a palavra aqui, Mateus 25, né? Aqui, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. O azeite aqui é relacionamento com o Senhor. Já fiz um vídeo chamado "Há um leão no caminho, a maioria sempre está errada", onde eu abordei a respeito disso, das palavras originais desse texto aqui. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas, olha aqui que legal, todas elas cochilaram. Então nenhum de nós estava acordado, meu irmão. Todos nós tivemos o nosso tempo de acordar, tá? Então nós estamos nesse momento aqui, ó. Todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite, nós estamos nesse ponto aqui, meu irmão. À meia-noite houve um grito, um clamor. Eis que o noivo vem aí. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Olha o tempo que a gente está tendo aí, meu irmão, de preparo, tá? E prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, ó, um negócio que já tinha que estar pronto, né? Já tinha que estar resolvido, né? Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, agora é o tempo de a gente buscar aqueles de vocês que não têm certeza que isso aqui é a marca da besta. Aqueles de vocês que estão no vale da decisão, que não decidiram ainda. Vai orar e vai buscar o Senhor, porque o que está vindo aí, meu irmão, nem que você se enrole em bandeira e vá chorando. Você não vai aguentar firme, você vai receber esse negócio, meu irmão. Você vai achar um escândalo se desconectar do sistema. Você vai falar, como? Ai, eu não posso me desconectar. Eu acho que não deve ser a marca, né? Porque fulano falou que é e fulana falou que é. Você não vai ter uma base sólida. Você não vai ter uma revelação. Você está com informações. Informação não vai te sustentar em pé com essas tempestades que estão vindo. Nenhuma informação que você ouviu de ninguém. Nenhum artigo que você leu de ninguém. Pode ser a ciência mais avançada te provando que isso daí tudo é uma maldição do inferno, uma porcaria. Isso não vai te manter em pé nos ventos que estão vindo agora, nos ventos espirituais que estão vindo. Esse aqui é o tempo, meu irmão, minha irmã, de você ir, vai lá se arranjar com o Senhor, vai ouvir a voz do Senhor. Como que eu faço isso? Vai ler a palavra, vai estudar a palavra. Ore e fale, Senhor, desentope os meus ouvidos espirituais. Me dá discernimento, ore e creia que Ele vai fazer isso. Se você não crê, também não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você quer agradar o Senhor se você nem crê que Ele vai fazer as coisas ali, meu irmão? Se você nem crê que Ele vai te desentupir os seus ouvidos espirituais para você ouvir a voz dEle? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê que Deus fala, então ore primeiro e fale, Senhor, me dá fé. Me dá fé porque eu creio que o Senhor não fala com as pessoas. Eu creio que, não sei, que se eu não creio que Deus tem boca e fale, pelo amor de Deus, meus irmãos, isso é um negócio tão básico. Leia a palavra de Deus.
certo? Quem fala que ouve Deus, nem todos estão ouvindo. Vai ver se está de acordo com a palavra de Deus aquilo lá também. Porque tá cheio de gente hoje que fica falando, ai, Deus falou para mim isso, Deus falou para mim aquilo, você vai ver o negócio lá, é tudo contrário à palavra. Igual o homem falou ali no documentário do Precursor, que eu legendei, ai não, Satanás não vai querer te enganar. Da onde isso? Ele tá falando do quê? Satanás ou de Jesus? Até onde eu sei, Satanás é o pai da mentira. Enganou os que receberam a marca da besta. O papel dele é enganar. Como que o homem fala, ai não, ele não vai querer enganar você e falar, te peguei, o quê? Como não, meu irmão? Como não, minha irmã? Então tem gente que lê a Bíblia e ainda acredita naquilo ali, né? Cuidado como você lê, cuidado como você entende. Ore antes de ler a Bíblia. Você não está lendo um livro qualquer, meu irmão. Ah, eu não gosto de leitura. Então, desculpa, você vai ter que ler nem não gostando de leitura, meu irmão. A gente está falando aqui da eternidade, eu não estou falando aqui de uma revista semanal, de um spoiler de filme, eu não estou falando de nada disso aí, meus irmãos. Eu não estou falando de edital de concurso público, eu estou falando da eternidade. Então você lê nem que não goste de ler, você se obriga a ler, você se força a ler, vai lá estudar a Bíblia. E não espere que esses pastores aí que ficam gravando vídeo, oração de manhã, oração de tarde, oração de noite, mandando você tomar a marca da besta, vão falar um negócio desse. Não vão. Eles são impostores, são joio. O joio parece que é trigo, mas não é. Quem arranca o joio não somos nós, né? O Senhor já falou isso pra mim. Por isso que eu não vou aqui expor ninguém. Não sou arrancadora de joio. Quem arranca o joio vai ser o Senhor. Ele vai arrancar e vai jogar lá para ser queimado no final da história. Então, agora é tempo de buscar o óleo, tá, meus irmãos? E não espere que os irmãos e as irmãs, esse povo aí que é mordomo infiel, esse povo aí, meus irmãos, que tá sentado lá, né? Como eu já falei em outros vídeos, sentada na arquibancada assistindo a guerra e comendo pipoca. Não espere que esse povo que é passivo, esses irmãos que não se decidiram, que nunca usaram seus talentos, que enterraram seus talentos, não espere que eles vão gostar do que você está fazendo, do que você está falando. Não espere que eles vão concordar, eles vão ficar com raiva que você está usando seus talentos. Eles vão se sentir culpados e vão querer lá fazer você se sentir mal. Vai usar o teu talento, meu irmão, minha irmã. Pare de ficar esperando a aprovação de ser humano. Não espere a aprovação de ser humano. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Deixa esses mordomos infiéis aí, que depois eles vão ter o troco deles. Certo? E joio, quem arranca o joio não somos nós, é o Senhor. Não ouça joios. Não ouça, meu irmão. Poupe o seu tempo, poupe os seus ouvidos espirituais. Tá bom? Então, toda essa situação que está acontecendo agora, meus irmãos, é uma misericórdia do Senhor. É um tempo para aqueles de nós que não nos preparamos, aqueles de nós que não ouvimos o Senhor espiritualmente ainda, aqueles de nós que ficamos dependendo de que os outros falam, de informação e não revelação. Esses aí, meus irmãos, aqueles de vocês que estão nesse grupo, vai buscar o Senhor para ter revelação da parte dele, porque é somente com revelação direta da boca do Senhor que você vai sobreviver em pé. O homem construiu a casa na areia, ele construiu igual que ele construiu na rocha, meu irmão. Já falei a respeito disso anteriormente. Teve todo o trabalho de arquitetar a casa, comprar material, construir, suou, ficou lá martelando a casa, só que ele construiu no lugar errado. Cuidado para não construir tua casa no lugar errado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Construa na rocha. Busque revelação do Senhor. Porque o que tá por vir aí, meu irmão, a próxima onda desse tsunami espiritual, vai surpreender muitos aí, meus irmãos. Muitos que estão esperando de outras pessoas e não do Senhor. Muitos que não estão buscando eles sentarem e comerem e verem que gosto que tem a comida, que provar e ver de que o Senhor é bom. Eles não provam o Senhor. Eles ficam assim, passivamente assistindo a vida. Esses aí não vão aguentar. Não seja um desses, meus irmãos. E não seja você um covarde, porque os covardes... Vamos ler lá. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse 21, 8.
mas aos medrosos, covardes, né? Incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então você que é covarde, você que tá aí se acovardando, igual o Upan do filme O Resgate do Soldado Ryan, que eu já fiz um vídeo a respeito disso muitos anos atrás. Ele estava com toda a munição ali, meus irmãos. O aliado dele estava precisando de ajuda numa briga ferrenha com outro homem do exército dos inimigos. E ele ficou ali covarde com toda a munição e não foi lá ajudar o homem. Não seja como o Upan, não seja um covarde. Lute, porque os covardes aqui você viu para onde é que eles vão, né? Lago de fogo. Deus não vai fazer vista grossa para covardia, meu irmão. Seja qual for o motivo da covardia aí, seja qual for. Todos nós temos motivos, né, para falar, eu não vou falar nada. Eu não vou me expor, eu não vou... É mesmo? Jesus morreu com os 2 braços abertos, né? É uma situação bem de exposição ali, né? Na cruz do Calvário por nós. Armai-vos do mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Paciência dos santos, participe dos sofrimentos de Cristo, meus irmãos. Para você permanecer diante das ondas espirituais, dos tsunamis que estão vindo, você precisa ter uma revelação do Senhor. Somente isso vai fazer com que você não receba a marca da besta. Somente isso vai fazer com que você não se envolva com o sistema financeiro da besta. Lembrando que tem gente que mistura tudo, né? Chama tudo de marca da besta. Não. Nós temos que ser vitoriosos sobre várias coisas. Estude a palavra por conta própria. Sente sozinho lá com o Senhor. Ele que é o autor disso aqui, meus irmãos da Bíblia. Peça para Ele te revelar. Fale, Senhor, revela para mim. Isso aqui esteve no teu coração, né? Revela para mim o teu coração. Fala comigo. E creia que Ele vai falar, meus irmãos. Creia. Ele é um pai que fala com o filho. E as ovelhas ouvem a voz dele. Peça para Ele, fala comigo, Senhor. Fala comigo quando eu sentar para ler a tua palavra. Abre os meus olhos espirituais. Meu irmão, se relacione com o Senhor. É tudo que Ele quer. É tudo que Ele mais está esperando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Permaneça firme, meus irmãos. Maranata, o Senhor está voltando. Deus te abençoe em nome de Jesus.